Irmãos, é muito bom estarmos aqui neste local de adoração, local que foi construído para honrar o nosso Senhor, o nosso Salvador. É muito bom quando a gente vem a este lugar, porque aqui a gente tem uma tranquilidade, temos uma paz muito boa para poder adorar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, e gostaria inicialmente de convidar para que você esteja nessas programações até o final do ano, onde estaremos aqui celebrando o Natal de Jesus, hoje, no próximo domingo de manhã e à noite, na outra quarta-feira também, e no dia 27, que é o último domingo desse mês, vamos ter aqui uma celebração de aniversário da igreja, 34º aniversário dessa igreja organizada aqui nesse lugar. E estará pregando aqui no culto da manhã o nosso querido pastor Ivan Xavier, da Igreja Batista em Guarabu, que foi um dos pioneiros, se não o segundo pastor dessa igreja. E também, com muita alegria, vamos receber à noite o irmão Miracildo, que foi também uma bênção aqui entre os irmãos durante um período onde a igreja estava sem pastor. Eu acho que aproximadamente 2 anos ele esteve aqui com os irmãos e ele guarda uma recordação muito boa dessa igreja. Vamos falar hoje sobre o Natal maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 9, de 1 até o 7. Isaías 9, que fala sobre o príncipe da paz. Diz assim a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, irmãos? Podemos vos assentar, meus queridos. Eu creio que este é um daqueles textos que nos fazem pensar sobre o grande presente que Deus nos deu. Esse texto do profeta Isaías
é um texto profético que apontava para o Messias e também falava da grandiosidade do seu reino que seria estabelecido na terra. E a gente tem algumas coisas muito importantes. Se a gente for olhar pelo capítulo do profeta Isaías, alguns capítulos, ele fala realmente, é como que fosse um quinto evangelho, é considerado um evangelho, porque esses textos do profeta Isaías falava exatamente da vinda do Messias. Quando você vai no capítulo 8, você vai encontrar o texto que fala da invasão dos assírios, o capítulo 8, de 19 até o 22, o povo estava totalmente perdido, sem direção, totalmente em trevas, longe dos caminhos do Senhor. Olha, quando a gente deixa os caminhos do Senhor, a gente passa a ter muita dificuldade na vida. Quando você começa a entender essas coisas, você vai perceber que o Messias veio para fazer a diferença. O povo que andava em trevas, quando isso acontece, vem as crises que afetam as pessoas. Quando a gente vê um mundo perdido, como até o dia de hoje, pessoas completamente longe do Senhor, cegas espiritualmente. Quando uma pessoa tem a infelicidade de buscar coisas que não tem nenhuma força, como alguém que busca os espíritos dos mortos, que vai consultar as coisas lá dos médios, as coisas que são, não tem respaldo na Bíblia. A gente vai encontrar até textos na Bíblia que falam que isso traz uma desgraça sobre a terra, né? A arte de querer adivinhar o futuro por meio de contato com os mortos, que tem até o nome, né? Necromancia, quando alguém quer invocar espíritos dos mortos. Então, a Bíblia vai ter textos profundos que falam que isso é uma desgraça, isso destrói toda a convivência do homem com Deus. Nós lemos um texto muito triste até, que é o texto lá do primeiro livro de Samuel, 28, de 8 a 11, quando o rei Saul, quando estava perdido, tinha perdido a conexão com o Todo-Poderoso, ele foi buscar a uma médium para que ela entrasse em contato com o espírito de Samuel. Está no texto do livro de 1 Samuel 28, de 8 a 11, né? E ele queria saber alguma coisa a respeito do futuro. Saul estava em total desespero. Então ele recorre a uma praxe pagã que desagrada totalmente a Deus. E aliás, você vai encontrar na Bíblia, olha, se você acha que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ter que ver o texto, por exemplo, que está em Levítico 19, 31. O próprio Deus disse assim: olha, você quer ser bem sucedido na vida, na terra? Não recorram aos médiuns, nem busquem a qualquer consulta de espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Isso é grave, irmãos. E até em nossos dias, estamos num país que tem liberdade religiosa. Você pode ter a religião que você quiser, mas se você é um daqueles que busca espíritos imundos, você está completamente perdido. Você não entendeu nada a respeito do Messias que viria. Voltando aqui ao capítulo 9 de Isaías, no capítulo 9, versículo 2, diz o texto: o povo que caminhava em trevas
viu grande luz. Que luz era essa? Era a luz de Jesus, o Messias prometido no Antigo Testamento. A salvação de nossas almas depende dele. Seria uma luz para todos os povos, não é só para o povo judeu. Isaías capítulo 42, versículo 6. O Messias, ele veio cumprir uma aliança, uma promessa do Antigo Testamento, uma nova aliança que veio se concretizar mediante a sua morte, possibilitando que você, meu querido irmão, tivesse acesso direto a Deus novamente. Você, através do Senhor Jesus, você tem acesso direto ao Todo-Poderoso. Isaías 9, o versículo 1, capítulo 9, versículo 1, o profeta fala de sofrimento de duas cidades, Zebulon e Naftali, em Israel, que essa tribo era uma tribo do norte de Israel, que sofreram grandemente quando o povo assírio o dominou, atacou no ano de 734 a 732 a.C. Esse texto está relatado em 2º livro de Reis, capítulo 15 e 29. E o povo foi deportado para a Síria, e ali um exílio terrível, né? Forçado, o povo passou a ser escravo, porque tinha abandonado os caminhos do Senhor. Grande sofrimento, longe da sua pátria, em uma maldição profunda, uma tristeza absoluta, porque eles estavam como ovelhas que não têm pastor, abandonadas. Veja o texto de Isaías, capítulo 9, versículo de 3 a 5. Aqui há uma descrição dos efeitos da luz que raiava, trazendo esperança, dias melhores, desde que o povo procurasse andar nos caminhos do Senhor. Esses acontecimentos que estão registrados como prova de que Deus cumpre as suas promessas. No capítulo 10, versículo 25 a 27 de Isaías, foi profetizado que Deus destruiria aqueles opressores, os assírios, e eles foram julgados pelo Senhor. E essa profecia se cumpriu lá no ano 701 a.C. Isaías capítulo 37, 36 a 38, fala que eles foram provados porque tinham escravizado o povo do Senhor. Voltando ao capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nos informa então quem seria essa luz que traria uma nova possibilidade de comunhão com Deus, uma nova fase para todos os povos da terra. Infelizmente, muita gente continua perdida, sem esperança, procurando coisas que não, caminhos que não dão em lugar nenhum. Aqui fala de Jesus como filho de Davi, que veio para estabelecer o trono do seu reinado para sempre. Cristo foi um descendente de Davi que governou com justiça. E aqui nós temos no capítulo 9 falando sobre isso. Mas se você for lá no capítulo 11, versículo 3 a 5, fala como seria o reinado do Messias, inspirado no temor do Senhor, que julgaria com retidão e com justiça. Meus irmãos, quando a gente vê um texto como esse, dá para a gente ver como
Deus planejou todas as coisas para que a gente tivesse totalmente essa comunhão, esse acesso a Ele. No capítulo 7, Isaías 14, a Virgem dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que traduzido é, mais forte, Deus conosco. Que maravilha! Em Isaías 9:6, a gente vai encontrar aqui uma das coisas muito interessantes. 4 nomes régios do Messias, que consistem em 2 elementos que estão próximos um do outro: maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Como maravilhoso conselheiro, a gente vai encontrar o histórico do Messias, o filho de Davi, que levaria a efeito todo um propósito, um programa pré-estabelecido, que seria estendido pelo mundo inteiro e as pessoas seriam abençoadas. O capítulo 11 de Isaías vai tratar sobre isso, Isaías 11. Por que maravilhoso? Porque coisas muito lindas, coisas planejadas, mas a gente precisa crer nessa palavra, crer nessa mensagem, saber que podemos receber e colocar na nossa vida uma direção certa, porque o Senhor, Ele veio para ser o nosso bom pastor. Salmo 23 fala que quem tem o Senhor como pastor, nada lhes faltará, nada lhes faltará. Eu gostaria, meus irmãos, de compartilhar com vocês outra parte dessa palavra, desse capítulo 9, quando fala em Deus poderoso, ressalta um poder divino que nossa mente não tem capacidade de mensurar. Esse Deus poderoso significa aquele que é comandante de todos os exércitos celestiais, o Todo-Poderoso, exército invencível, porque Ele é a nossa força em todos os tempos. Quando a gente se sente fraco, mas a gente está com o Senhor, Ele vem e nos abraça, nos capacita, nos dá vitória, porque Ele é a rocha eterna, é a vitória em todos os tempos, em tempos de tristeza, em tempos de angústia. Quando fala que é o Pai eterno, Ele será provedor, um protetor contínuo em todas as ocasiões, porque Ele é compassivo, é misericordioso. Lá em Isaías 40, 9 a 11, Ele nos acompanha agora e para sempre, em todos os tempos. Ele cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Quando fala que Ele é o príncipe da paz, seu governo trará e trouxe bênçãos globais a todas as pessoas que o buscam, a toda a sociedade. E se você fizer, meu irmão, se você tiver um dia a curiosidade de fazer uma pesquisa de quais as nações que são mais prósperas na terra, são aquelas nações que a maioria das pessoas buscam o Senhor. Se você fizer uma avaliação, não precisa ir muito não. Se você pesquisar um país chamado Coreia do Sul, 90% da população é cristã. Agora, do outro lado, se você usar uma Bíblia, você é preso, você não pode usar. Então você vê a diferença. Qualquer desses aparelhos de última geração, se você pegar, aonde são construídos? Samsung, esses países, a gente vai encontrar nos países que tem uma referência ao nome do Senhor. Então essa bênção seria para todas as nações. Então, essa
profecia, ela se cumpre literalmente em nossos dias. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 17, fala sobre estas profecias que Isaías profetizou. E Jesus então ele passou a maior parte do seu ministério público na região de Zebulon e de Naftali. Versículo 13 de Mateus, a gente vai encontrar sobre isso nos evangelhos também, Lucas, capítulo 1, 32, João 8, 12. Que coisa linda, quando a gente lê um texto que foi profetizado muitos anos antes, 700 anos aproximadamente. Isaías estava mais ou menos nessa distância de tempo, e agora Jesus vem na plenitude dos tempos e se encaixa todas as profecias. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. E Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E a gente vai encontrar então o Messias, que nasce tão humilde, numa manjedoura, que não havia lugar para ele nascer. Mas Jesus nasce com uma missão de trazer para você todas as riquezas celestiais. Meus irmãos, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Meus irmãos, a natureza humana, a descendência humana, Jesus veio da descendência de Davi. Porque quando você faz uma busca histórica, tanto Maria quanto José, eles eram descendentes da linhagem de Davi. E Jesus foi conhecido como filho de Davi. Em João 8,12, então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará nas trevas, terá a luz da vida. E aí você vai ver hoje, você vai buscar o que as grandes religiões ensinam. Nem Buda, nem Confúcio, nem Maomé, somente o Senhor Jesus Cristo poderia pronunciar essas palavras, porque Ele veio de Deus, porque somente Jesus é a luz. Nenhum outro líder poderia dizer que eu sou a luz do mundo. E na verdade você hoje você serve alguém que passou por essa vida e teve a natureza humana e a natureza divina, mas como homem, Jesus, você não vai encontrar os seus restos mortais. Amém, irmãos? Porque somente Jesus é a luz que desceu do céu, como um propósito bem estabelecido de iluminar os homens, a fim de que se tornassem aptos novamente a ter uma comunhão com Deus, porque o pecado faz isso, separa o homem de Deus. Quando você tem Jesus na sua vida, você tem acesso ao Todo-Poderoso. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, dando aqui uma ideia de vida plena, total. A revelação da natureza divina torna os homens participantes até certo ponto da natureza de Deus, de tal maneira que a comunhão com Cristo é um modo de vida perfeito, maravilhoso. Quem segue a Cristo, diz o texto, não andará em trevas, terá a luz da vida. Fica então esta possibilidade da transformação de uma natureza pecaminosa, decaída, para uma nova fase de vida. Isso só tem aqui este alvo: a completa participação
na natureza de Deus. Todos os remidos serão perfeitos, como Deus é perfeito. Uma transição, podemos dizer assim, uma existência que é finita, mas ao mesmo tempo você tem a capacidade de se tornar uma pessoa que tem também a vida eterna, é algo que transcende essa vida. Isso é uma modalidade de vida tranquila, uma existência que é interminável. Isso é maravilhoso. Se você quer ter um Natal maravilhoso, você precisa reconhecer esta bênção. Você precisa crer que Jesus realmente nasceu para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Jesus veio ao mundo para transformar a vida de quem nele crê. Se você crê, você terá a sua vida transformada e você poderá ser chamado de filho de Deus. Quem não tem Jesus não tem essa qualificação. Que Deus nos abençoe, nos faça compreender esta palavra. Convido os irmãos da música. Vamos louvar a Deus com o hino 31 do Cantor Cristão, mas eu espero que você possa abrir o seu cantor e adorar o nome do Senhor, porque Ele merece. Versículo número 31 do Cantor Cristão. Esse hino tem uma espécie de um convite, uma mensagem, lugar para Cristo. Se você tem um lugar para Cristo, você tem Jesus na sua vida. E essa primeira estrofe: tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil, um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Eu vou pedir o pastor Santana para nos ajudar. Pastor, pode ser? Esse hino é muito bonito, mas ele precisa ser cantado no tom certinho e respeitando aqui o compasso. Espero que você abra o seu cantor e nos ajude, por favor. É muito bonito esse hino. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil. Solte a sua voz. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz, e baixaste este mundo tão vil, um presépio em Belém, tu, Jesus, sumo bem, escolheste por berço infantil. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar almejar. Vem, Jesus, habitar comigo, em meu lugar almejar. Alegraram-se os céus com os santos de Deus, por terem nascido Jesus, e dos filhos de Adão conceder salvação, pela morte em resgate na cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar almejar. Vem, Jesus, habitar comigo, alma lugar almejar. Tu vieste, Senhor, revelar-nos amor, e te aprove do mal nos salvar. Aprovaste do fel, do molejo cruel, morte enfim te fizeram provar. Vem, Jesus, ave
que gozo pra mim, se disseres assim, um lugar darei eu no céu. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Amém, meu irmão, minha irmã. Pastor Santana, pode orar agradecendo a Deus o privilégio de estarmos aqui nesta noite adorando o nome do Senhor. Vamos orar, pastor. Eterno Deus, Pai do céu, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de nesta noite. Estava na tua casa, prestando a tua adoração. Muito obrigado por esses dias maravilhosos, Senhor, e ao nós cantarmos, Senhor, a tua presença em nossa alma. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra nesta noite. Queremos que ela gravada em nosso coração, no nosso espírito, Senhor, e para desenvolver uma conscientização maior da responsabilidade que temos, Senhor, e de ser. Amém. Agora, Senhor, temos a nação em tuas mãos, essa situação, Senhor, que está acontecendo. Eu sei que tudo está sob o teu controle. Amém, Jesus. Nada foge do teu controle. E por hoje as coisas serão acontecer, se tu permitir. Agora, Senhor, pedimos para nossas casas, Senhor, bate como santo e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode abençoar o seu irmão aqui e aqueles que vão ouvir também, com toda a fé. Você levante a sua mão e diz: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só lembrando, irmãos, não esqueçam de estar colocando na sua agenda, convidando as pessoas para estarem no próximo domingo e também no dia 27, que é o aniversário da igreja, nos cultos da manhã e da noite. Deus abençoe a todos.